Fala pessoal, estamos de volta e agora para valer, para começar a nossa primeira aula, as metáforas da salvação entre os pais da igreja. Para a gente começar, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Senhor Deus, eu peço que o Senhor esteja conosco nesse momento agora, onde nós nos prostramos diante de Ti, pedindo a Tua graça, pedindo iluminação do Teu Santo Espírito, para que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Pois o Senhor é nossa rocha, nosso Redentor. Que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos Te conhecer e, assim, Te conhecendo, possamos fazê-lo conhecido. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso precioso Salvador, nós oramos. Amém. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar na aula 1 sobre as principais metáforas que os pais da igreja desenvolveram durante o período dos primeiros séculos da igreja cristã. Aqui nós estamos trabalhando do século I até o século V, século VI. E acho que vai ser muito proveitoso. Obviamente não tem como a gente cobrir tudo. Esse é um período muito fértil dentro da história da igreja. E o meu objetivo é familiarizar você com algumas das principais ideias que estavam na mentalidade dos pais desses primeiros séculos de cristianismo. Bom, a Escritura, como você já deve ter lido, ela trabalha a salvação, a obra de Cristo, por meio de várias imagens. O Vandenbrink e o Coy, que eu já falei, eles dizem o seguinte: há uma boa razão pela qual a Bíblia oferece tal abundância de imagens e metáforas. Todas elas almejam nos dar uma visão mais detalhada da multiforme sabedoria de Deus, que é velada na obra de Cristo. O que isso significa? Que quando Deus trabalha várias imagens da salvação na Escritura, nas cartas de Paulo, nos Evangelhos, no livro de Apocalipse, nas cartas apostólicas, no próprio Antigo Testamento, nos Salmos, isso não quer dizer que você tem que escolher uma imagem em detrimento da outra. Isso não significa que existe uma imagem que é canonizada, sacrossanta. Essa é a imagem de salvação. As outras são microimagens ou subimagens que estão subordinadas a elas. A Escritura ela não faz esse tipo de correlação. E é importante que, ao fazermos a sistematização das doutrinas, nós tenhamos ciência de que a Bíblia ela apresenta essas imagens. O que a gente tem que fazer é conectá-las para entender a grande pintura, a visão mais ampla da coisa. Então, meu objetivo é ajudar você a perceber isso, de que nós não devemos escolher a imagem correta e rejeitar as demais, como, infelizmente, irmãos fizeram ao longo da história, mas possamos reconhecer que a Escritura apresenta a salvação de forma caleidoscópica. Dá um Google e coloca caleidoscópio, você vai ver o que eu estou falando. São várias imagens refletidas juntas que formam uma compreensão unificada, não uniforme, mas unificada, coesa, a respeito da obra de Cristo. Eu queria começar então com uma obra dos pais que é muito antiga. Isso aqui remonta ao século I, século II, bem após ali a época dos apóstolos. É a Epístola a Diogneto. Acho que talvez uma das principais primeiras obras que foram produzidas ali, que rodaram todos os rincões do período primitivo da igreja e entre todas as partes. É uma carta que foi copiada e distribuída para tudo que é canto. Diz assim: ó doce troca, ó ato inexprimível, ó benefícios inesperados. Todas essas interjeições, ó, representam a beleza, a magnitude, o poder da obra de Cristo. E isso aqui foi escrito após uma reflexão bem profunda no livro de Isaías, capítulo 53, do servo sofredor que toma o lugar dos pecadores e por meio das suas pisaduras, dos seus sofrimentos, o povo de Deus é curado substitutivamente. Então, ele vai dizer: que ato maravilhoso, que bênção, que coisa inesperada,
que as ações iníquas de muitos foram escondidas em um justo, e a justiça de um justificou os muitos que eram injustos. Aqui você vê claramente a linguagem da justificação do apóstolo Paulo, a linguagem de substituição e troca ali de Isaías 53. E essa era a linguagem, não vou dizer preferida, mas era uma das linguagens muito utilizadas pelos pais da igreja nas suas pregações, nas suas homilias. Era a ideia da grande troca, que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e não apenas a cruz e a ressurreição, mas principalmente a cruz e a ressurreição, mas também a encarnação de Cristo, os sofrimentos de Cristo, a obediência de Cristo, a exaltação de Cristo, a humilhação de Cristo, todas as obras de Cristo foram obras de substituição, que ele estava fazendo não para ganhar alguma coisa para si, porque Cristo, em sua obediência, em sua santidade, ele não precisa fazer nada para si mesmo. Ele é santo, ele merece, como homem, todas as bênçãos, toda a vida eterna. Então, tudo que Cristo conquistou, ele não conquistou para si, ele conquistou para ti, ele conquistou para o seu povo. E isso está muito bem capturado entre os pais, de que a obra de Cristo é uma obra vicária, ou seja, uma obra substitutiva, que foi feita em favor de outros. Portanto, se qualquer cristão moderno, contemporâneo, negar a ideia de que o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo, o ministério de Cristo não tem nada a ver com substituição, não tem nada a ver de um pagando pelos outros, está muito longe da proclamação cristã, está muito longe da Escritura e não tem nada a ver com o cristianismo histórico. O cristianismo histórico sempre enfatizou que o ministério de Cristo, especialmente a sua crucificação e ressurreição, foram obras que Cristo executou em favor do seu povo, não para si, mas para o crédito de outros. Essa é a primeira coisa. Um outro teólogo que também enfatizou essa metáfora da grande troca foi o Atanásio de Alexandria. Ele diz o seguinte: pois a palavra, o Logos, Cristo, sabendo que de nenhuma outra maneira senão pela morte poderia desfazer a corrupção humana, sendo imortal e o Filho do Pai não era capaz de morrer. Por esta razão, assume para si um corpo capaz de morrer. Ou seja, se Cristo quisesse salvar a gente, quisesse salvar a humanidade, ele não poderia fazer como entidade espiritual somente. Ele não poderia nos salvar somente como o Filho de Deus. Essa é a linguagem ali. Como aquele Espírito eterno que esteve com o Pai, está com o Pai desde todos os tempos, desde a eternidade. Ele precisava de um corpo, assumir um corpo para si, para ser humano como nós somos, a fim de dar a nós humanos o que nós perdemos por causa do pecado. Então, por essa razão, ele assume para si um corpo capaz de morrer. Assim, ao oferecer à morte o corpo que havia tomado para si, como uma oferta sagrada, livre de qualquer mancha, ele imediatamente aboliu a morte de todos como ele, pela oferta de um semelhante. Ou seja, é uma obra, é uma morte ofertada. E aqui tem uma ambiguidade que a gente vai trabalhar mais para frente, porque ela é ofertada a Deus como sacrifício e ofertada aos seres humanos de forma substitutiva para o bem deles. Oferta de um semelhante, ou seja, ser humano como eles. Então, qual o resultado disso? E agora a própria corrupção da morte não se mantém. Por mais tempo, firme contra os seres humanos por causa da palavra que habita neles por meio de um só corpo. Pois com o sacrifício do seu próprio corpo, ele pôs fim à lei que repousava contra nós e renovou para nós a fonte da vida, dando-nos a esperança da ressurreição. Pois uma vez que, por meio dos seres humanos, a morte se apoderou dos seres humanos, se referindo aqui ao nosso pai Adão, por essa razão, novamente, por meio da encarnação do Verbo de Deus, ocorreu a dissolução da morte e a ressurreição da vida. Muito bom esse parágrafo aí do Atanásio, que foi um cristão primitivo ali do século III.
Ele está dizendo que a encarnação de Cristo ela tem um propósito. Cristo se tornou ser humano por uma razão muito simples. E aqui ele conecta a encarnação com a crucificação e com a ressurreição. Todos esses eventos da vida de Cristo estavam afunilados para um momento da história de Cristo, que é pegar tudo aquilo que é do ser humano, que é o pecado, receber para si, fazer com que esse corpo imortal, que esse corpo obediente, que esse corpo perfeito, livre de pecado, assumisse o que fosse do ser humano, para que o que é de Cristo fosse assumido pelos seres humanos. Ou seja, uma grande troca. Era uma oferta sagrada a Deus, uma oferta para os pecadores. Então, Cristo se encarna para receber tudo aquilo que o primeiro Adão deixou de herança para a humanidade, que é a morte, a condenação eterna. Então, por meio de um homem, a morte entrou na vida de toda a humanidade. Por meio de um ato de justiça de Cristo, por meio da sua morte, ele pôs fim à morte, não apenas para si mesmo, na sua ressurreição, mas para todos aqueles que estão unidos nele pela fé. Isso aqui é teologia patrística. Isso aqui é morte vicária. Isso aqui é todo o ministério de Cristo. Da encarnação à ressurreição, à ascensão, ao retorno, tudo é pelo benefício, para o benefício do seu povo. Tem uma expressão latina que o Karl Barth ficou muito conhecido em trazer à baila no século XX, que é Deus pro nobis. Expressão muito bonita, né? Agora, o que isso significa? Deus pro nobis, Deus por nós. Tudo o que Deus faz na história da redenção, Ele não faz para si, Ele faz por nós. É um Deus que sai de si para nos reconquistar, para nos salvar. Deus por nós. Então é muito bonita essa doutrina de Atanásio, de Diogneto. Também é contemplada nas obras de Eusébio, famoso historiador da igreja. Aqui nós já estamos avançando para o século V. Então está vendo a progressão aí? Cristianismo primitivo, pós-pais apostólicos. Nós temos então Atanásio, ali Concílio de Nicéia, Eusébio já mais na ponta do século IV e V. E olha que eu estou pulando Agostinho, estou pulando um monte de outras coisas, né? O Eusébio diz: enquanto o melhor, grande, digno, divino sacrifício ainda não estava disponível para os homens, era necessário que eles, com a oferta de animais, pagassem o resgate por sua própria vida. Aqui falando do Antigo Testamento, do porquê que eles faziam aquilo na Antiga Aliança. Assim eles fizeram os homens santos da antiguidade, antecipando pelo Espírito Santo que uma vítima sagrada, querida por Deus e grandiosa, viria um dia para homens como oferta pelos pecados do mundo, crendo assim que, como profetas, deveriam cumprir em símbolo o seu sacrifício e mostrar em tipo o que ainda estava para ser. Aqui, Eusébio está trabalhando um conceito muito central da tradição cristã, que é o conceito de tipo e antítipo, da promessa e do cumprimento, de um símbolo, de uma imagem, de uma sombra para aquilo que é a realidade final, completa e consumada. Então ele está trabalhando aqui no Antigo Testamento, você tinha todas essas metáforas de morte, de sacrifício, de sangue, de oferta. Tudo isso funcionava como um símbolo, como uma promessa, como um aperitivo de algo que seria grandioso, maior e final. Porque todos esses sacrifícios eram provisórios e ineficazes para alterar a condição do homem, do ser humano diante do seu Criador. Então, contudo, quando o que era perfeito veio, perceba, o antítipo, aquele que cumpre tudo aquilo que é prometido pelo símbolo imperfeito. Quando veio o perfeito, veio de acordo com as predições dos profetas. Os primeiros sacrifícios cessaram imediatamente por causa do sacrifício melhor e verdadeiro. Este sacrifício era o Cristo de Deus, desde tempos longínquos, predito como vindo aos homens para ser sacrificado como uma ovelha por toda a raça humana. Novamente, não apenas a linguagem da grande troca de um cordeiro sem mancha e perfeito morrendo por uma humanidade caída, mas nós vemos toda a elaboração de como o Antigo Testamento se conecta com o Novo Testamento e como que
essa ideia de grande troca não é uma inovação do apóstolo Paulo, não é uma inovação dos reformadores, não é uma inovação da igreja cristã, mas está ancorada em toda a simbologia do Antigo Testamento e cumprida no ministério do nosso Senhor Jesus. Tá claro isso para vocês? Eusébio, Diogneto e Atanásio de Alexandria. Então aqui uma reflexão breve. Por que metáforas, então? Já disse na introdução, isso nos dá uma visão caleidoscópica, podemos entender as várias nuances e aspectos de como entender a salvação que nos é comum em Cristo. Mas eu dei uma lida nesse dicionário e gostei muito da contribuição desse rapaz aí. Ele disse que o significado da salvação tende a variar dependendo de como o problema é percebido. Existem vários problemas dentro da humanidade, gente. E para cada um desses problemas, Deus tem um remédio único. Em todos esses problemas, de alguma forma, se tocam ou se agrupam entre os problemas do ser humano de uma forma mais profunda, que é a necessidade de ser salvo. Só que essa necessidade de ser salvo, ela se evidencia de vários sintomas ou doenças diferentes. Então ele diz, por exemplo, se a ameaça for um veredito de culpado no dia do julgamento, a salvação envolve perdão e justificação. Onde Paulo descreve as pessoas como escravas do pecado, a ideia de salvação envolve redenção, o resgate. Se a ênfase está na alienação de Deus, então a reconciliação ou adoção é o sentido relevante de salvação. Quando o problema é impureza ou contaminação, a pessoa é salva sendo santificada. Isso é muito claro na Escritura, isso é muito claro nos pais. Em Agostinho, por exemplo, que ele trabalha as metáforas, né? O ser humano, o que é pecado? Pecado é alienação, é distância. Nesse sentido, salvação é reconciliação e aproximação. Pecado é condenação forense, jurídica, legal. Nesse sentido, salvação é justificação. Pecado envolve escravidão ao pecado, envolve uma vida miserável. Nesse sentido, a salvação significa redenção. Pecado significa impureza, sujo, podridão, um estado de putrefação. Nesse sentido, salvação representa pureza, santificação e limpeza, cura das feridas. Então, nós não precisamos das metáforas somente para ter uma visão caleidoscópica da salvação, mas para entender que cada metáfora dessa salvação é descrita e elaborada e articulada na Escritura como uma resposta aos problemas da humanidade. Então eu acho muito bacana a gente ter essa compreensão de que para cada sintoma doentio da nossa pecaminosidade, Deus tem um remédio eficaz para combatê-la e para curá-la. Continuando, vamos trabalhar agora uma outra metáfora, que é a metáfora número 2, a metáfora do Christus Victor. Nesse curso, eu só vou trabalhar 3 metáforas entre os pais da igreja, existem outras. Vou trabalhar então a metáfora da grande troca, a gente acabou de falar sobre ela, está muito clara. Agora eu vou falar sobre a metáfora do Christus Victor, do Cristo vencedor, que também está muito clara nos pais da igreja e na Escritura. E por fim eu vou trabalhar sobre a metáfora da união mística. Mas o Christus Victor, o que é isso, né? Por que esse tema foi tão importante nos pais da igreja? Por que há uma necessidade dos teólogos contemporâneos de reenfatizar essa doutrina ou essa noção da salvação em termos de vitória? Então, teólogos como o N.T. Wright, o Gustav Aulén e tantos outros, eles têm dito que essa era a grande metáfora da patrística que foi perdida pela igreja cristã. Eu tenho uma dificuldade muito grande com esse tipo de afirmação, porque é muito complicado você fazer uma generalização dessa. Muito antes de N.T. Wright ou Gustav Aulén escreverem os livros que eles escreveram sobre Christus Victor, sempre se proclamou vitória do púlpito. Pode ser que uma ênfase demasiada na doutrina da substituição tenha carregado o cristianismo evangélico por muito tempo? Pode ser, mas isso nunca foi dissociado da mensagem do reino de Deus ou da vitória de Deus. Então eu costumo ouvir o que esses irmãos têm a dizer como um corretivo, mas às vezes quando eles querem corrigir, eles passam na dose do remédio, entendeu?
Então toma cuidado com o que se ouve aí. O Christus Victor nunca saiu do radar da doutrina cristã, nunca saiu. E não tem por que negar isso. Mas também não tem por que afirmar que essa era a grande metáfora, porque não era. Era uma metáfora dentre as demais. Christus Victor nunca foi uma metáfora que suplantou a metáfora de substituição da grande troca. Era uma metáfora a mais dentro dessa visão caleidoscópica da salvação. Então o que é o Christus Victor? É o tema da vitória, incontestável, né? Nas Escrituras, quanto nos pais da igreja. Está aí um texto para você ler, para sua reflexão, Colossenses 2, 10 a 15. Entrada triunfal, um desfile triunfal sobre todos os principados e potestades à luz da sua morte e da sua ressurreição. Os irmãos do passado permaneceram com esse dilema a respeito da vitória de Cristo. Ninguém discordava disso, mas eles estavam com o dilema: como que Cristo alcançou essa vitória? Porque a gente sabe que ele morreu na cruz, então a morte de Cristo é vitória. Ele sabe que Cristo ressuscitou dos mortos, ressurreição também é vitória. Mas como que a gente define em qual momento em particular essa vitória foi alcançada? Então, eles começaram a refletir. Então, vitória contra o pecado, vitória contra o mundo, vitória contra o inferno, vitória contra o diabo. Tem uma série de vitórias. E essas interrogações foram endereçadas de diversas maneiras. Tem várias, umas 7, 8 propostas. Eu queria trabalhar apenas 3 delas, que são as mais populares, que eram proclamadas por vários teólogos do passado, que era a metáfora da descida de Cristo ao inferno, a visão da paródia de que, na verdade, a vitória de Cristo aconteceu quando Deus, pela sua sabedoria, enganou, fez uma armadilha ao diabo. Então, o enganador se tornou enganado da situação. E a terceira metáfora do resgate pago ao diabo. Obviamente, dessas 3 aí, eu tenho uma preferência particular por uma delas. E acho que você tem que refletir qual que faz mais sentido com a própria Escritura e qual que, de fato, é uma invenção da cabeça do pai da igreja. Então, por exemplo, a descida do inferno. Está no credo apostólico. Né? Desceu ao Hades, em muitas linguagens do credo apostólico. Desceu ao inferno, também é uma das expressões que a gente pode traduzir. Descended ad inferus, ou descended ad infernus. São 2 traduções possíveis ali do latim original do credo apostólico. A igreja apostólica, católica, romana, prefere o descended ad inferus. Ele desceu às regiões inferiores da terra. Tem uma discussão legal no meu livro sobre esse assunto. Então, a primeira teoria da descida de Cristo ao inferno tem a ver com a sua vitória, que ele foi para o mundo dos mortos e chegou lá no inferno, onde estavam todos os condenados e, pessoal, venci na cruz e agora a morte foi vencida, o pecado foi cancelado e agora tem redenção para todo mundo. A ideia era de que após a sua morte, Cristo desceu literalmente, fisicamente, com seu corpo. Ele foi aonde estavam ali os mortos, ele foi onde estavam os condenados e proclamou liberdade e vitória contra o império das trevas, libertando os seres humanos da garra do inferno. Existem várias maneiras, várias nuances dessa descida ao inferno. Tem pessoas que acreditam que ele desceu de fato ao inferno, corporalmente. Tem pessoas que acreditam que, na verdade, isso é uma metáfora de que, na verdade, ele desceu à mansão dos mortos. Ele ficou enterrado por 3 dias e depois ressuscitou. Ele não visitou o lugar dos condenados, literalmente. Ele só ficou enterrado com o seu corpo e a sua alma voltou a Deus. Obviamente, essa é a minha posição. Porque isso está na Bíblia, né? O Jesus disse para o ladrão lá: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o corpo dele ficou quietinho lá durante os dias da sua morte. Então, quando a gente fala que ele desceu ao inferno, não é no sentido literal, físico, que ele desceu lá e deu um alô para o diabo, seus anjos, ou para os condenados que já haviam sido condenados ao inferno. Significa que o inferno desceu sobre ele, em termos de sofrimento, de agonia. Essa visão do catecismo de Heidelberg, essa visão de Calvino e dos reformadores, que ele não desceu fisicamente, mas que o inferno, a substância da condenação eterna, tocou o nosso Senhor Jesus
na sua morte. Ah, então tem várias nuances aí. Tem outras nuances de que, de fato, como os católicos acreditam, que não é que ele desceu ao inferno literalmente, ele ficou preso à mansão dos mortos, e estando morto, o seu corpo era tão santo, que ele tirou gente que estava crente, né, gente santa, que estava no limbo, que estava no purgatório, e levou-los para o céu. E teve gente que ressuscitou, né? Mateus diz isso no dia da crucificação de Cristo. Então, de fato, teve alguma vitória ali. Então, cada tradição da igreja vai defender um lado. Os católicos defendem que foi a libertação daqueles que estavam presos à mansão dos mortos e foram recebidos ao céu. Eu acho bem difícil sustentar essa posição porque não tem muita base bíblica. Outra visão do Christus Victor é a visão de paródia, que significa o quê? Que toda vitória de Deus sobre o diabo é uma vitória em termos de teatro, em termos de uma grande cena, onde Deus, em sua sabedoria, ele vence o diabo ao dar ao diabo o que ele pediu. O diabo queria a morte do inocente, ele queria a morte da humanidade. E em Cristo ele deu a morte da humanidade. Foi uma oferta, ou foi uma coisa que o diabo tinha direito, então Deus deu para ele. Mas ao dar para ele, tudo aquilo na verdade não passou de uma armadilha. Então, como eu digo aí, a segunda teoria remonta a visão de alguns pais da igreja que passaram a explicar a vitória de Cristo sobre o diabo por meio de uma paródia que esse último figurava como um enganador que foi enganado. Se eu não me engano, Gregório de Nissa é um dos grandes expoentes dessa visão. Então a teoria dizia que o diabo seduziu Adão e Eva e ganhou domínio sobre toda a raça humana. Isso aí, tudo bem. Qualquer cristão tem que afirmar isso, porque é verdade. Ele é o príncipe da potestade do ar, ele é aquele que rege com chaves este mundo. Ele é o dominador desse mundo, é o enganador das nações. Ao seduzir Eva, ele ganhou autoridade sobre a terra para cegar os seres humanos. Desde então, o diabo foi considerado o dominador do mundo. É nesse cenário, aparentemente sem final feliz, que a vitória de Cristo sobre o diabo acontece de forma intrigante. E aí, então, Gregório de Nissa vai usar uma metáfora da pescaria, que eu gosto muito, é muito legal. Não sei se eu concordo muito, mas eu gosto de pescar. Então, é uma metáfora que faz muito sentido para mim. Então, o que é a metáfora? Deus lançou a linha e o anzol era a morte de Cristo. Então, quando Cristo foi morto, o diabo, como um grande peixe, pegou a isca, comeu aquela isca. Só que ele achava que ele se saiu vencedor. Pô, eu consegui engolir o Filho de Deus. Só que aquilo não era somente a carne do Filho de Deus, era uma isca que o prendeu. E naquele sentido, o diabo recebeu o que ele pediu, mas ele foi traçado, ele recebeu um anzol na sua boca. Nesse sentido, os pais ilustram que o Senhor Jesus, como perito pescador, lançou a isca da humanidade ao diabo. Então, o maligno, como o peixe da história, apanha a isca, achando que tinha capturado o Filho de Deus e vencido a batalha. Todavia, o diabo é enganado de forma inesperada, dado que a divindade de Cristo era o anzol daquela isca que pegou o peixe diabólico pela boca. Então, aqui toda a metáfora ela se passa à luz da compreensão da dupla natureza de Cristo. Cristo tem uma natureza humana e tem uma natureza divina. A natureza humana foi o que Cristo entregou na cruz, e aí o diabo comeu essa isca, só que ele não sabia que a natureza divina é que prendia o diabo, porque a natureza divina é que fazia o corpo poder ressuscitar. Então, nesse sentido, o diabo foi enganado, ele foi pego numa armadilha. Nessa situação, o diabo, que parecia ter capturado Cristo, se torna vítima do evento, pois é enganado e capturado pelo próprio Cristo e, como resultado, perde todo o seu poder contra a humanidade. Então, ao ser capturado pela dupla natureza de Cristo, o diabo achou que tinha vencido Cristo porque tinha pegado a sua humanidade, mas a divindade de Cristo o fisgou. E aí, ao fisgar, o que ele tinha conquistado, na verdade, não serviu de nada. É igual um peixe que pega a isca, mas a isca sai da boca dele no momento que ele é fisgado. Então, é basicamente essa a metáfora. Que é uma metáfora engraçada, tal, é interessante. Só que ela só não tem base bíblica, né?
Isso, na verdade, era uma ilustração que Gregório de Nissa contou numa de suas homilias e virou muito popular. Outros pregadores começaram a contar também, a ponto de virar maneira de sistematizar a doutrina da salvação. Olha só. Então, cuidado com as ilustrações que você conta. O ponto aqui é você refletir o que isso está errado, ou o que isso compromete a mensagem do Evangelho. Como um sistemata, como um sistematizador da doutrina, eu creio que essa doutrina ela peca algumas coisas. Ela peca em dividir ou separar as duas naturezas de Cristo. Isso é um problema. Não tem como. O que morreu ali foi Cristo, não foi uma natureza humana. Cristo morreu, não dá para separar as duas naturezas dele. Isso vai ser corrigido depois, posteriormente, por Anselmo, Tomás de Aquino, entre outros. Outro problema com essa teoria é que, como a gente vai ver agora, isso dá margem para formar uma teoria gêmea, que é a de que a morte de Cristo foi uma oferta feita ao diabo, que não foi. Claramente não foi, não tem um texto na Escritura que diga isso. Então, eu gosto da teoria da descida ao inferno, especialmente entendendo que ele não desceu fisicamente, mas metaforicamente recebeu o inferno sobre si mesmo, para que nós não precisássemos receber. Então, novamente, eu conecto Christus Victor com a ideia do Agnus Dei, do Cordeiro que morreu por nós. E tem a terceira visão do Christus Victor, que é o resgate feito ao diabo, foi pago para o diabo, que na verdade, como eu falei, é uma teoria gêmea da segunda. Acho que elas dependem uma da outra para fazer sentido. A terceira teoria incrementa o imaginário da vitória com a noção de que o resgate de Cristo em nosso favor havia sido pago ao diabo. O que Cristo foi fazer na cruz não foi para oferecer um sacrifício a Deus, foi por nós, mas ele tinha que entregar um pedágio ali, pagar alguma coisa para o diabo. Como dominador desse mundo, o diabo tinha o direito de receber alguma coisa, a paga pelos seus escravos. Então, a teoria vai mais ou menos assim. Embora a morte de Cristo tivesse sido o preço que o diabo recebeu em troca pela humanidade, pensa aí na relação do reino das trevas, reino da luz. Nós estamos escravizados pelo reino das trevas. Cristo chega, paga o preço para a nossa restauração, para a nossa libertação. Então, o escravizador nos liberta, e seria o diabo. Faz sentido se você parar para pensar na linguagem de redenção. Só que ele não foi capaz de manter esse pagamento. Cristo ofereceu o seu corpo, ofereceu o seu sangue, ofereceu a sua vida. Esse foi o preço que Cristo teria pago ao diabo. Então o diabo agora possui Cristo, possui o corpo de Cristo, possui a morte de Cristo. Só que os teóricos dessa visão diriam o seguinte: mas ele não foi capaz de segurar o corpo de Cristo, a morte de Cristo por muito tempo. Por quê? Porque ele ressuscitou dos mortos. Nesse sentido, Cristo ressuscita e triunfa sobre o diabo, que ficou sem os seus prisioneiros e sem o próprio Cristo, sem o próprio valor do resgate, que era o sangue do Cordeiro. Então, nessa perspectiva, a vida sem pecado de Jesus é vista como o preço pago pelo diabo para nos resgatar da escravidão imposta por ele. Assim, uma vez que o diabo não tem como acusar aquele que é santo no lugar dos pecadores, ele perde o seu poder contra a humanidade. Tem vários pontos positivos essa teoria. Ela ajuda você a entender de forma mais concreta como que aconteceu essa troca. Então essa troca aconteceu, Jesus pagou alguma coisa ao diabo, o diabo libertou os seres humanos, mas na medida que ele recebeu o valor desse resgate, que era o próprio Cristo, o preço da sua obediência, ele acabou perdendo tudo porque Jesus ressuscitou. Então ele não pode acusar mais Jesus e não pode acusar mais os seus fiéis, os seus discípulos, porque eles estão unidos e agora receberam o crédito da sua obediência sobre si mesmos na medida em que creram nele. Então o diabo está enrascado. Então, esse é o conceito de resgate. Também a dificuldade que eu tenho com essa teoria, porque a Escritura não fala que o resgate de Cristo foi pago ao diabo. A Escritura fala que o resgate, o preço, foi pago a Deus. E isso vai cair na prova, tá bom? Leia o que eu escrevo aqui, como eu refuto essa ideia. E onde é que está escrito que Cristo morreu para pagar os pecados dos pecadores, mas foi uma oferta sacerdotal, foi uma oferta como o sumo sacerdote ofereceu na casa de Deus. Ele não ofereceu na casa do inimigo, ofereceu na casa de Deus. Jesus não pagou nada ao diabo.
que ele fez foi triunfar sobre o diabo numa corte de tribunal, dizendo que ele não podia mais acusar o povo de Deus baseado na sua justiça, que foi imputada a eles, assim como a injustiça de Adão foi imputada a todos os seres humanos. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente chegar em Anselmo e nos Reformadores. E por fim, eu queria trabalhar uma última metáfora dos pais da igreja, que é a metáfora da união mística, que aqui é muito mal entendida também. Isso aqui é bíblico, gente. Assim como as outras duas, tanto da grande troca, substituição, Christus Victor e a união mística, todas essas visões são bíblicas. O que a gente precisa entender é as nuances de cada uma e aonde que elas ultrapassam ali o sinal vermelho, tá? Mas então outra imagem da salvação é frequentemente chamada de união mística, porque está ligado ao que acontece com a natureza divina e humana de Cristo e os seus efeitos em nós. Tem que lembrar que os pais da igreja, por séculos, eles só discutiram a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo nos concílios ecumênicos. Então a grande dificuldade deles era, se Cristo é Deus, se Cristo é homem, o que significa para a gente? Como que isso modela a minha maneira de entender a salvação? Como isso modela a minha maneira de entender a santificação e todas as outras demais doutrinas da Bíblia? Então era a cristologia que de fato trazia toda a riqueza da doutrina dos pais. Não era diferente com o conceito de união mística. Quem mais desenvolveu essa doutrina foi o teólogo Irineu de Lyon, na sua famosa obra, que é uma clássica obra de apologética contra os gnósticos, que colocou para dormir todos os argumentos dos gnósticos da época. Há diversos haireses contra as heresias. A ideia de união mística também é associada com o conceito ortodoxo oriental de divinização ou participação da natureza divina, que é trazida por Pedro em uma das suas cartas, né? Nós viramos coparticipantes da divindade. O que isso significa? E o que isso não significa? Essas são as duas coisas que a gente precisa entender. A chave para entender, por exemplo, o conceito de teoses, que nós estamos participando da vida de Deus, é de fato o conceito de recapitulação. O que é o conceito de recapitulação? Acho que eu tenho um slide explicando isso. O conceito de recapitulação é o seguinte: a palavra recapitular vem do latim caput, que significa cabeça. Então nós temos dois cabeças na humanidade, ou duas cabeças, para ser mais fiel ao português. A primeira cabeça se chama Adão, a segunda cabeça se chama Cristo. O primeiro Adão viveu uma vida de obediência, foi criado a Deus, ele é filho de Deus, ele viveu a sua história, recebeu mandatos por Deus, mas na sua imaturidade, segundo Irineu, esse primeiro Adão caiu em pecado, e porque caiu em pecado, ele comprometeu toda a raça humana, porque ele era o representante oficial de toda a raça humana. E perdeu então todos os seus direitos perante Deus, comprometeu toda a raça humana, e agora nós estamos no estágio de miséria, de caos, por causa do primeiro Adão. E a teoria da recapitulação é o seguinte, que o ministério de Cristo não é apenas morte e ressurreição, lançada ao acaso. Não, tudo o que Cristo fez no seu ministério recapitula a obra de Adão. Então ele também encarnou-se, ele também se transformou num ser humano como Adão, que tinha propriedades como a capacidade de não pecar, por exemplo. Então Cristo, na sua obra, no seu ministério, ele vai recapitulando, ele vai voltando no passado e cumprindo tudo aquilo que Adão fez de errado, com obediência, fazendo o certo. Então, o primeiro Adão é esse que se opôs a Deus, ao acatar por sua imaturidade o convite do diabo. Era o conhecedor do bem e do mal, que acabou levando à morte. O segundo Adão é o Filho de Deus, é aquele que se encarnou na história para manifestar a nova humanidade ao velho homem e recuperá-lo para o caminho de Deus. Então você vê que todo o trajeto de Adão é revertido, é reorientado pelo nosso novo cabeça, que é Cristo. Então toda a história da redenção é vista, é interpretada por Irineu como Cristo voltando no passado, na história, e fazendo tudo que Adão fez de errado certo. Acho que um evento muito interessante é o evento da tentação no deserto, que ali Cristo recapitula não somente Adão, mas recapitula a própria história de Israel.
Israel ficou 40 dias, 40 anos no deserto. Jesus ficou 40 dias sendo tentado, passando fome, mas em vez de reclamar e blasfemar contra Deus, Cristo foi obediente e manteve a palavra de Deus no seu coração. Diferente de Adão, que foi seduzido pela palavra do diabo, Cristo venceu o diabo sendo fiel à palavra de Deus. Então nós vemos ali a recapitulação perfeitamente. Os dois eram sem pecado. Um se rendeu à sedução da autoridade que o diabo queria lhe dar. O outro se submeteu à autoridade de Deus. Então toda a história de Cristo é uma história de recapitulação. Não apenas de Adão, mas também de toda a história de Israel. Então, ao entendermos isso e ao entrarmos nesse processo de recapitulação, iniciado na encarnação de Cristo, nós somos agora capacitados pelo Espírito Santo a percorrermos uma jornada similar, uma jornada de amadurecimento, para deixarmos a velha vida e participarmos da nova. O Irineu chama esse processo de, ok, nós somos pecadores, nós somos da geração de Adão, e agora nós somos reconciliados com o nosso novo cabeça. Nós estamos agora unidos a Cristo, misticamente. O que isso significa? Significa que agora nós estamos recapitulando também. Que toda a vida do nosso novo cabeça está agora suplantando a vida do nosso velho cabeça. Então a nossa nova vida está agora revestindo ou tirando o lugar da velha vida em nossa alma. Ele chama esse processo de amadurecimento de santificação ou de teoria, que é o termo para iluminação. Quando você tem uma teoria, significa que a sua mente passa a ser iluminada por Cristo e agora você tem uma experiência tão direta com a divindade que permite com que você absorva ou receba os atributos da própria humanidade na sua humanidade carnal, que foi o que Cristo fez. Ele foi enchido pelo Espírito e por isso foi obediente em todas as coisas. Da mesma forma, ao recapitularmos a nossa história, nós podemos agora ser enchidos pelo Espírito Santo e vencermos as tentações que o nosso velho Adão nos deixou e assim amadurecermos na nossa trajetória de vida, que nos permite reconquistar a imago Dei, a imagem de Deus que foi perdida em Adão e agora foi recapturada em Cristo. Faz sentido para você isso aí? Linguagem de recapitulação e linguagem de divinização significa que nós em Cristo somos coparticipantes daquilo que Cristo está fazendo na nossa nova natureza, restaurada à luz da encarnação. Então, tudo aquilo que Cristo recebeu na sua encarnação, os poderes contra o diabo, os poderes contra o pecado, e tudo aquilo que ele conseguiu na sua morte e ressurreição, agora está dando para nós. Isso significa divinização. Então, em outras palavras, por meio da nossa comunhão com Cristo, Deus compartilha de si mesmo conosco, a fim de modelar em nós o seu conhecimento, a sua justiça e a sua santidade. O Irineu destaca que assim como Deus se tornou humano em todos os sentidos, exceto no pecado, da mesma forma ele também nos fará participantes da sua divindade. Isso aqui pode ser mal interpretado, né? Como que a gente está fazendo parte da... nós nos tornamos agora a quarta pessoa da Trindade. Eu ouvi gente falando essa besteira. Porque o que Deus está compartilhando de si para conosco não é a sua essência divina, não é a sua natureza imutável, eterna. O que Ele está compartilhando conosco é a perfeição dos seus atributos comunicados ou comunicáveis. Ou seja, tudo aquilo que é possível Ele compartilhar conosco, Ele está compartilhando de forma perfeita ou de forma gradual até a consumação de todas as coisas. Então isso significa que seremos santificados em todos os sentidos, exceto na participação da essência divina. Porque a essência divina ela é incriada e não causada. Irineu deixa isso muito claro lá no Adversus Haereses, que à medida que nós nos divinizamos ou nos santificamos, nós nunca seremos comparados com o incriado, porque nós somos criaturas. Então, o que nós divinizamos é tudo aquilo que está disponível a ser compartilhado com as criaturas. Nós nunca deixaremos a nossa posição de sermos criados, de seres criados. Então, Jesus Cristo, nosso Senhor, que em seu imenso amor se fez o que nós somos para elevar-nos ao que Ele é. Então, isso é a união mística. Cristo se rebaixou, se humilhou para se tornar o que nós somos, a fim de que Ele nos possa elevar
aquilo que ele é. Tirando todas as dificuldades com essa doutrina, podemos perceber que é uma doutrina bíblica que tem fundamento na Escritura, não apenas na carta de Pedro, mas na própria doutrina da união com Cristo. Ao estarmos unidos com Cristo, as virtudes dele, a graça dele, a bondade, os atributos de Cristo, agora eles são repassados para nós. Isso em Gálatas 5 está muito claro também, né? Andai no Espírito e vocês jamais irão satisfazer as vontades da carne. O que é o fruto do Espírito? Está ali uma série de atributos, 9 atributos, que Cristo doa para nós por meio do seu Espírito, para que nós nos tornemos seus imitadores. Não no sentido que nós ficaremos como ele é perfeitamente, mas tudo aquilo que é possível recebermos, nós receberemos. Então tá aí a primeira aula, quais são as metáforas da salvação pelos pais da igreja. Espero que tenha sido proveitoso para você, iluminador. Tem muitas questões que ficam abertas. Eu sugiro que você dê uma olhada na bibliografia, sugiro que você consulte outras teologias sistemáticas, vá direto às fontes primárias e dá uma olhada no meu livro, as notas de rodapé, tudo aquilo que eu falo, as minhas críticas, algumas dessas visões, alguns exageros. Espero que isso seja muito proveitoso para você, especialmente para você entender como a salvação é por você, é para você, e como isso nos ajuda a sermos discípulos melhores e mais fiéis e mais comprometidos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, um grande abraço, te vejo numa próxima aula.